Muito obrigado, uma boa noite a todos, bom dia, boa tarde, boa madrugada, porque isso vai ser transmitido depois. E nós vamos falar sobre o novo delito de perseguição ou stalking. Mas o que é, Dr. Franklin, o delito de perseguição ou stalking? Antes de mais nada, eu quero dizer, viu, que eu sou o pai do delito de stalking, porque fui eu que mandei o projeto de lei para a deputada Elcione Barbalho, que através de um acordo que foi feito com a senadora Leila, ex-jogadora de vôlei, nós conseguimos aprovar. Não como estava no original que eu redigi, mas pelo menos nós temos essa ferramenta importantíssima de defesa da mulher. Bom, e o que é o stalking? Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Então vamos dizer o seguinte: o stalking é a perseguição. É aquela velha história da mulher que se separa do marido, a mulher que larga o namorado e que ele não aceita aquela separação e fica perseguindo ela reiteradamente. Essa perseguição, para ser stalking, ele tem que praticar várias condutas, entre elas a ameaça à integridade física ou psicológica. Eu estou observando aqui que as pessoas estão entrando aqui no nosso Google Meet, né? E aí a gente vai dando permissão para que as pessoas participem. A Gilmara está, inclusive, entrando aqui nos dois, né? Para poder participar nos dois. Mas, enfim, eu falava que essa conduta, para ser o crime de ameaça, ela pode ser um crime de ameaça, mas ela pode ser o stalking. Para ela ser o stalking, ela é ameaça psicológica ou física com a perseguição. Mas o stalking também pode se caracterizar pela restrição da capacidade de locomoção, se a mulher, por exemplo, é impedida no seu direito de ir e vir pelo agressor, ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de privacidade ou liberdade. Veja que hoje o stalking ele também prevê as condutas que são praticadas pela internet. Você, minha amiga, que está aí se perguntando, doutor Franklin, eu tive um namorado e ele agora fica mandando mensagem para mim no Facebook, ele fica me perseguindo nas redes sociais, ele fica mandando mensagem no WhatsApp. Então, essa perseguição também, em que invade, perturba a esfera de liberdade e privacidade da pessoa, também é o stalking. Esse stalking ele veio com uma pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Essa pena é uma pena de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima não é superior a 2 anos. E o que significa isso, doutor Franklin, menor potencial ofensivo? Significa que, de regra, esse crime poderá ser processado pelos juizados especiais. Mas você vai logo perceber que quando se trata de agressão contra a mulher, em âmbito de violência doméstica, não é permitido a aplicação das normas despenalizadoras do juizado especial, tá? Porque a lei Maria da Penha é mais rígida, ela trata com mais rigor o crime. E também é preciso ressaltar que a pena é aumentada se o crime é cometido, primeiro, contra criança, adolescente ou idoso. Atenção, crime praticado contra criança, o stalking praticado, a perseguição praticada contra criança, contra adolescente ou contra idosa. Imagine que o filho quer receber a pensão da mãe idosa, fica perseguindo ela, é um stalking. No caso, haverá um aumento de pena de metade. Se o crime é contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, é o mesmo dispositivo do feminicídio. Se as razões que levaram à perseguição forem porque ela é mulher
ou por questões de gênero, eu também vou ter um aumento da pena. E se o crime for praticado mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma? Veja que eu tenho as penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízos da correspondente à violência. Imaginemos que nessa perseguição, além da perseguição, ele lesione a vítima. Se ele lesionar a vítima, nós teremos o crime de stalking em concurso com o crime de lesão corporal. Então, o stalking ou perseguição, ele poderá ser tipificado junto com outro crime, como o da lesão corporal, como, por exemplo, se ele praticou dano, quebrou o celular da vítima, é um crime de dano. Eu recomendo às minhas amigas que, se você tiver o seu celular danificado pelo agressor, se você tiver, tem uns que entram na casa, quebra o ventilador, quebra a geladeira, você tem que pedir para bata foto do local e peça para fazer uma perícia, para depois ele ressarcir o prejuízo que ele causou. Outro detalhe que eu queria chamar a atenção nesse crime é que o crime somente se procede mediante representação. Então, a vítima no stalking ela tem que representar contra o agressor, ela tem que ir na delegacia de polícia e fazer a representação, sobre pena de nós não podermos processar o agressor, tá certo? Bom, aí vem... Oi, pois não, pode perguntar. Pois não, pois não. Sim. Então, respondendo agora essa pergunta que me foi feita sobre essa questão da prisão nos casos de stalking. É possível decretar uma prisão num caso de stalking? Qualquer crime praticado contra a mulher, ele pode gerar uma prisão preventiva. Então, imagine, por exemplo, que a mulher está correndo risco de vida. Porque o stalking é aquela perseguição que o cara vai no trabalho dela, o cara vai na casa dela, o cara fica cercando ela. Rede social. Então, ela pode estar sendo, inclusive, ameaçada por ele. E, nesse caso, a justiça tem obrigação de decretar uma prisão preventiva, de decretar uma medida protetiva, que se ele descumprir a medida protetiva, ele também vai ser punido. Mas voltando a essa questão aqui do abolício criminis, a perseguição, houve a abolição da contravenção penal do artigo 65? Essa é a grande questão. Antigamente, antes da lei do estoque, que entrou em vigor no dia 1º de abril, nós tínhamos a contravenção penal do artigo 65 da LCP. E essa contravenção penal punia muito, de modo muito incipiente, o crime de perseguição. E era uma contravenção, não era nem crime. Aí, algumas pessoas defendem que nós deveríamos entender que a contravenção está revogada. Qual é o nosso entendimento em relação a essa questão? A perseguição reiterada, cometida e encerrada antes da Lei 14.132 de 2021, que entrou no dia 1º de abril em vigor, caracterizadora da contravenção penal do artigo 65, ou seja, se ela é praticada de forma reiterada, se presentes as elementares do artigo 147-A do CP,
pode continuar sendo objeto de persecução penal. Aplica-se na hipótese o princípio da continuidade normativo típica, bem como o princípio da irretroatividade maléfica da lei penal superveniente, sendo o preceito secundário do artigo 65 da LCP ultrativo. Mas vamos aqui, para meus amigos aqui, mostrar para vocês que já estão aqui, está aumentando cada vez mais a nossa audiência aqui, mostrar para vocês que essa questão aqui do stalking, ela tem que ser explicada da seguinte forma. Se a perseguição ela não é reiterada, eu não tenho como colocar o crime de stalking, certo? Porque para ser stalking, eu tenho uma perturbação reiterada. Se a perturbação é reiterada e ela foi praticada antes do dia 1º de abril, a conduta continua sendo delitiva. A conduta continua sendo delitiva. Só que, como a lei nova é mais grave, a lei mais grave não pode retroagir para prejudicar o réu, eu tipifico no artigo 147-A, mas a pena é da contravenção penal. É por isso que eu estou dizendo aí que a contravenção penal é ultrativa. Entender que a contravenção penal está revogada e que todas as perseguições que todas as mulheres sofreram antes do dia 1º de abril não podem ser punidas, me parece que não foi esse o objetivo da lei. Não foi esse o objetivo da lei quando nós redigimos e mandamos o projeto para ser aprovado pelo Congresso Nacional. Então, penso que as perseguições anteriores ao dia 1º de abril deverão ser tipificadas no artigo 147-A com a sanção penal da falecida contravenção do artigo 65. E a partir do dia 1º de abril, se você, minha amiga, está sendo perseguida, aí é tranquilo, vai se tipificar o 147-A. Bom, lembrando que daqui eu dou um tempinho, daqui a pouco, para que a gente possa só fazer as perguntas, tá bem? Em respeito às duas redes que nós estamos transmitindo. E ao pessoal também depois do YouTube. A classificação. Dr. Franklin, qual é a classificação do crime de perseguição ao stalking? O crime de perseguição é um crime habitual, porque essa perseguição, minha amiga, você que está ouvindo aí a nossa live, ela tem que ser habitual. Não é uma perseguição, ela tem que ser mais de duas. De duas em diante já é perseguição. Se ele foi um dia no teu trabalho e foi um dia na tua casa, já é perseguição. Se ele mandou um dia no Instagram e no outro dia ele mandou a mensagem no Facebook, já é perseguição. Então, esse é um crime habitual em razão da exigência de atos reiterados para a consumação. Significa dizer, Dr. Franklin, que há uma conduta isolada do agente, ela não é capaz de configurar o crime, porque eu preciso, para a caracterização do tipo, um processo de concatenação de condutas e seu agrupamento. Justamente por isso, acredita-se não ser possível a tentativa. Porque se eu tenho pelo menos uma conduta, não existe crime, duas condutas, eu já teria necessariamente um crime consumado. Face à necessidade de mais de um ato para a configuração. Então, Dr. Franklin, mais de um ato, duas condutas, duas perseguições em duas redes diferentes, duas perseguições em dois locais diferentes, já configura o crime de stalking. Bom, e quais são os meios? O que eu posso dizer? Por onde é que pode ser praticado o stalking? O delito em questão pode ser cometido por qualquer meio, ou seja, o sujeito ativo pode cometer o crime utilizando-se do meio físico ou virtual. E as minhas amigas devem estar, com certeza, se preocupando com justamente o crime que é praticado de modo virtual, porque eu tenho a chantagem virtual, aquelas mulheres que
o homem bate foto dela, filma as cenas de sexo para poder ter algum tipo de vantagem futura, se ela não quiser mais ficar com ele, e ele faz aquela difamação dela nas redes sociais. Mas essa perseguição hoje, gente, é o stalking. O sujeito ativo pode cometer o crime utilizando-se do meio físico ou virtual, ainda que possa mesclar os dois tipos, né? Então, eu vou agora dar uma pausa. Nós vamos na próxima aula falar sobre a conduta do stalking e eu agora vou abrir aqui para todos, para que todos possam fazer as perguntas, ok? Vamos dar um tempinho para vocês poderem perguntar.